Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Peixoto e hoje eu vou falar um pouquinho sobre osteoporose para a disciplina Fisiopatologia e Farmacologia do internato. Então iremos começar com a classificação, e aí é uma coisa bastante simples, porque a osteoporose é uma doença osteometabólica, ela é caracterizada por uma diminuição progressiva da massa óssea associado a modificações na arquitetura trabecular. E isso leva a uma diminuição da resistência óssea e um maior risco de fratura, principalmente aquelas relacionadas a um menor impacto. A gente sabe que a osteoporose é classificada de dois tipos. A do tipo 1, que também a gente pode chamar de pós-menopausa, e a do tipo 2, que a gente vai chamar de senil. A do tipo 1, ela é caracterizada, por uma alta reabsorção óssea decorrente de uma atividade osteoclástica acelerada. Já do tipo 2, a reabsorção óssea é normal. Contudo, ela está associada a uma atividade osteoblástica diminuída. Isso significa que ela vai diminuir a formação óssea. Então a gente tem que lembrar que a do tipo 1, ela acontece principalmente em mulheres, a partir dos 50 anos de idade. E a do tipo 2, ela vai acometer tanto homens quanto mulheres a partir dos 70 anos de idade. Bem, e essa do tipo 2, ela está relacionada, então, com a diminuição da atividade osteoblástica e, por isso, ela vai acontecer e vai lesionar principalmente cabeça do fêmur, costela e vértebras. Tudo bem? Só que hoje a gente vai fazer o seguinte, hoje a gente vai discutir principalmente a do tipo 1, porque ela tem uma maior prevalência, visto que acontece em quase 80% das mulheres pós-menopausa, e junto com a senil, então, ela vai desde os 50 anos até aproximadamente 80 anos de vida. E aí o que a gente vai perceber então? Esse gráfico ele mostra exatamente isso que a gente está falando. Esse é um gráfico que relaciona a idade com a massa óssea e com o tipo de osteoporose. Então a gente percebe que a do tipo 1 ela vai acontecer a partir dos 40 anos até mais ou menos os 55 anos, é o início dela. Então isso está relacionado com a fase de menopausa, por isso que a gente chama de osteoporose pós-menopausa. E a do tipo 2, que é a osteoporose senil. E aí a gente vai perceber que existirá uma diminuição da massa óssea já a partir da menopausa nas mulheres, e nos homens, a partir dos 70 anos, também há uma diminuição da massa óssea. Você deve ter percebido que o início disso ele é diferente, né? Então, um é graças ao aumento da atividade osteoclástica e outro é pela diminuição da atividade osteoblástica. Então, essa caracterização é importante. Existem alguns autores que vai falar pra gente que essa classificação do tipo 1 e do tipo 2 está caindo em desuso. Então, eles estão agora chamando de osteoporose primária, que vai englobar tanto a do tipo 1 quanto a do tipo 2, porque, na verdade, o que esses autores dizem é que realmente existe uma modificação tanto na atividade osteoblástica quanto osteoclásticas ao longo do tempo. Então, não tem muito por que dividir a classificação do tipo 1 e do tipo 2. Bem, seja como for, a gente tem que lembrar que sempre que a gente trabalha com osteoporose, a gente está pensando na atividade celular osteoblástica ou osteoclástica. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte, esse vídeo ele vai mostrar pra gente a osteoporose pós-menopausa, que é o que realmente a gente está discutindo aqui. Você vai perceber que o osso tem várias funções, o nosso esqueleto ósseo tem várias funções, mas o que a gente quer chamar a atenção para vocês é isso. Essa célula azul está liberando uma substância que vai estimular os osteoclastos a trabalharem com mais efetividade. Esse trabalho, se ficar desregulado, vai fazer com que exista uma lesão na microarquitetura das trabéculas, fazendo com que as trabéculas fiquem cada vez mais fracas, menos densidade óssea. Isso vai levar, provavelmente, lesão óssea, que é o que a gente está visualizando aí nesse vídeo. Uma outra coisa importante que a gente tem que perceber é que essa lesão óssea ela vai acontecer em alguns pontos com uma maior prevalência, assim, por assim dizer.
ou pode ser na cabeça do fêmur, ou pode ser nas vértebras, mas sempre a gente vai perceber que existirá uma diminuição da densidade óssea nas trabéculas, e isso vai levar então um enfraquecimento ósseo e, consequentemente, um aumento do risco de fratura. Bem, quando a gente pensa na epidemiologia, sabe-se que quase 10 milhões de brasileiros são afetados por essa doença. E desses 10 milhões, 80% é do sexo feminino. Bem, a osteoporose ela causa mais de 8,9 milhões de fraturas por ano em todo o mundo. Isso significa que a cada 3 segundos a gente tem uma fratura relacionada à osteoporose. E aí, no mundo, de forma bem assim, geral, 1 em cada 3 mulheres com mais de 50 anos terá osteoporose. E nos homens é 1 em cada 5 com mais de 50 anos, porque nos homens é principalmente aí a osteoporose do tipo 2 ou osteoporose senil. Uma outra coisa então importante para a gente entender todo esse conceito é lembrar de onde surgem os ossos e como é que esse processo acontece. Essa figura que a gente está visualizando, você está vendo aí, ó, o desenvolvimento embrionário. Então, o que está em azul representa para a gente o nosso tubo neural. Isso aqui do lado representa a nossa mesoderma paraxial. A gente sabe que essa mesoderma paraxial ela vai ser diferenciada em 3 tecidos, e esses tecidos são esclerótomo, dermátomo e miótomo. O esclerótomo é o tecido responsável pela formação dos ossos, o dermátomo da pele e miótomo da nossa musculatura estriada esquelética. Então, todos esses tecidos, eles surgiram primariamente da mesoderma paraxial, que se diferenciou em somitos. Então, de forma bem geral, né, o esclerótomo ele será responsável pela formação dos osteoblastos, dos condroblastos e dos fibroblastos. Uma outra coisa importante da gente lembrar é a visualização das células. Então aqui você está vendo uma foto que é retirada de microscopia eletrônica, então é uma eletromicrografia de osso, e essas células que eu estou passando aí o mouse, ó, em cima para você ver e acompanha com a setinha, é isso que a gente chama de osteoblastos. E esses osteoblastos, eles têm função de sintetizar a matriz orgânica, né? A matriz óssea. Então ele é responsável principalmente por sintetizar o colágeno do tipo 1. Agora, além dos osteoblastos, nós temos também os osteócitos. Então, a gente vai perceber agora mesmo que esses osteócitos são os osteoblastos maduros. E eles irão ficar dentro de lacunas, que é o que a gente está vendo aqui. Então esse LC ó, representa uma lacuna, tudo bem? E toda essa célula, onde estou passando aí o mouse, representa um osteócito. Bem, a gente sabe então que esses osteócitos eles são células imóveis, uma vez que eles estão dentro das lacunas. Tudo bem? E uma outra coisa importante para a gente são os osteoclastos. Nossa, olha, os osteoclastos são células muito maiores do que os osteoblastos e os osteócitos. São células multinucleadas, então, onde eu estou passando aí um mouse são diferentes núcleos. E essas células, elas têm uma função importante no processo de reabsorção óssea, certo? Só que, em algumas condições, você vai perceber que essa reabsorção óssea estará tão aumentada que vai levar ao enfraquecimento ósseo e, consequentemente, processos de osteoporose. Bem, mas eu não gosto de pensar, eu pelo menos, né? Não gosto de pensar que sempre que os osteoclastos estiverem com a sua atividade aumentada, representa uma osteoporose. Eu não gosto de pensar isso. Por que eu não gosto de pensar isso? Porque, na verdade, a gente vai perceber agora mesmo que a atividade dos osteoblastos, dos osteócitos e dos osteoclastos, eles são reguladas via hormônio. Significa, então, que existirá sempre, se a gente fosse estudar aqui o metabolismo do cálcio, existirá sempre uma necessidade de utilização de cálcio. E a gente poderia perceber que o cálcio vai ser adquirido por 2 formas, basicamente. Ou vai ser adquirido via alimentação, ou, se a gente tiver uma baixa
ingestão de cálcio, existe no nosso corpo um local onde a gente tem uma reserva desse cálcio, que são os ossos. Então a gente vai perceber que os hormônios eles atuarão de forma a aumentar a absorção cálcio via intestinal, e aí, claro, a gente está pensando no cálcio que veio da alimentação, ou ainda a gente pode utilizar o cálcio que já está presente no nosso corpo lá no nosso esqueleto, né, nos nossos ossos. Bem, então existe uma regulação muito fina pelos hormônios para a gente utilizar o cálcio. Agora, quando a gente tem então uma alteração nesses hormônios, consequentemente a gente vai ter uma alteração na atividade destas células e, consequentemente, isso pode levar a processos de enfraquecimento da nossa matriz óssea, né, da nossa arquitetura óssea, e, consequentemente, isso pode levar então a processos de osteoporose. E aí, quando a gente pensa, então, nessa estrutura óssea, a gente vai visualizar uma coisa que é bem legal. O que você está vendo aí, ó, nesse vídeo, é justamente o córtex de um osso. Então, porque a gente vai perceber que nos nossos ossos longos, principalmente, a gente vai ter duas regiões, basicamente, para os ossos. Uma dessas regiões a gente vai visualizar que é o osso compacto, e na outra região a gente vai perceber que é o osso trabecular. Então é isso que você está vendo na imagem, ó. Esse videozinho está mostrando exatamente isso. Então aqui você tem o osso cortical, que é um osso compacto, e um osso trabecular, que é um osso esponjoso. Bem, aí a gente vai visualizar que no osso compacto a gente vai ter uma estrutura denominada de osteon. Esse osteon é basicamente matriz óssea, onde a gente vai ter algumas perfurações onde vão passar os vasos sanguíneos, que são os canais, né, de Havers e de Volkmann. E essas células em rosinha aí, olha, são os osteócitos. Na verdade, se você tira essa matriz óssea, você visualiza os osteócitos. Então a gente está vendo aí um canal de Havers, os vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos se comunicam entre si pelos canais de Volkmann. E agora a gente está vendo o osso trabecular. Lá no osso trabecular a gente não tem nem canais de Volkmann nem canais de Havers. E aí a gente está visualizando agora o que existe dentro dessas trabéculas. E claro, a gente vai ter a matriz óssea e essas células aí nessa coloração meio arroxeada, que são os osteócitos. Tudo bem? E a gente vai perceber agora mesmo que existirá então uma intensa atividade metabólica desses dois tipos celulares para que a arquitetura óssea se mantenha. E quando existe uma alteração nessa atividade celular, a gente pode ter então o nosso probleminha, que é a osteoporose. Tudo bem? Então tá aí, né? Toda a arquitetura óssea para a gente lembrar disso, para a gente visualizar esse processo. Então a gente vai visualizar agora os hormônios que regulam o metabolismo do cálcio. A gente tem 3 hormônios basicamente: calcitriol, paratormônio e calcitonina. A gente sabe que o calcitriol ele é um derivado do colesterol, então existirá a saída de hidrogênio entre os carbonos 7 e 8, então a gente vai ver uma dupla ligação aqui, por isso que a gente vai chamar de 7-desidrocolesterol. E entre os carbonos 9 e 19 existirá uma quebra da ligação covalente. Então a gente vai visualizar uma abertura do anel B. Então a gente tem o anel A, B, C e D. Então é o anel B que ele irá abrir. E é isso que a gente está visualizando aqui, ó, né? O 9 e o 19, a ligação covalente se quebrou. E quem quebrou essa ligação foi a luz ultravioleta, e isso aconteceu lá na pele. Aí o que a gente vai perceber é a formação, então, do colecalciferol, que é a vitamina D3 inativa. E ela vai para o fígado, depois vai para o rim, e lá no rim e no fígado ela vai sofrer hidroxilação, tanto no carbono 1 quanto no carbono 25. Então agora a gente vai chamar o 1-alfa 25 de hidroxivitamina D3, ou calcitriol. E para que essa calcitriol ela serve? Qual é a função dela? Esse calcitriol ele vai interagir com genes nas células do nosso intestino. Então essas aqui são células enterócitos, representando aí o nosso sistema digestório, em especial o nosso intestino delgado. Aqui a gente tem a luz do intestino e essas bolotinhas em azul representam o cálcio.
E do lado de cá a gente tem o nosso vaso sanguíneo. O objetivo então é fazer ser que o cálcio seja absorvido pelas células dos enterócitos até chegar na corrente sanguínea. Então, para isso, a vitamina D3 ela vai estimular a síntese de RNA mensageiro para que exista a síntese de proteínas, certo? Dentre essas proteínas, a gente vai ter os transportadores voltagem dependente de cálcio. Então, a gente tem um aumento da absorção aumento da síntese desses transportadores e, consequentemente, aumento da absorção de cálcio. Além disso, a gente vai ter a síntese aumentada da calbidina, e a calbidina é uma proteína intracelular que serve para interagir com o íon cálcio e levar esse íon cálcio até o seu transportador. E aí, quando ele chega no transportador, ele vai para o espaço intersticial e depois do espaço intersticial ele entra na nossa corrente sanguínea. Então, a vitamina D3 serve para aumentar a absorção do íon cálcio. Além disso, o paratormônio, que é um outro hormônio responsável pelo metabolismo, né, do cálcio, ele é uma proteína produzida lá no cromossomo número 11 a partir das células oxífilas. Então, qual é a função do hormônio paratireoide? Ele vai aumentar a reabsorção óssea e ele vai ativar de forma indireta os osteoclastos. E a gente vai perceber isso como que isso acontece agora mesmo. Além disso, ele vai aumentar a reabsorção de cálcio nos rins e vai diminuir a excreção urinária de cálcio e o aumento de fósforo. Além disso tudo, o hormônio paratireoide ele vai aumentar a produção do calcitriol, como a gente discutiu agora mesmo. Então, o que a gente está visualizando nessa imagem? A gente vai ter o rank, serão liberados, né, pelos osteoblastos, vão interagir com o seu receptor, e esse receptor ele vai estimular a atividade do osteoclasto. O que esse osteoclasto vai fazer? Ele vai liberar enzimas secretórias que vão liberar o ácido cítrico, e esse ácido cítrico vai estimular a degradação da matriz óssea. Além disso, a gente vai ter o aumento de cloro e de hidrogênio, então a gente vai ter aí a produção também de ácido clorídrico a partir das células osteoclásticas para a gente ter um processo de reabsorção da matriz óssea. Então, uma degradação da matriz e um processo de reabsorção. Como é que a gente visualiza isso em um pouquinho mais de detalhe? Então, esse vídeo ele vai mostrar exatamente isso. Essas células em vermelho representam para a gente os nossos osteoclastos. E estas células em azul que você está vendo aí no filme representam os osteoblastos. Bem, são justamente os osteoblastos que vão regular a atividade osteoclástica. E como que isso acontece? Você vai perceber aí na nossa imagem que os osteoblastos irão começar a produzir essa bolotinha em amarelo, essa proteína, esse rank, né? Que isso representa para a gente então um ativador. E esse rank ele vai se ligar ao seu receptor. Perceba que esses receptores, né, vão ativar os osteoclastos e, consequentemente, vai liberar ácido clorídrico, dentre outros, para fazer a reabsorção óssea. Então você está visualizando isso. Só que tem uma coisa que é bem legal nesse processo. É porque, além do rank, os osteoblastos também vai produzir o OPG. E quando a gente tem o OPG, que é isso que você está vendo aí na imagem, ó, o OPG se liga ao rank e impede com que agora o rank se ligue ao seu receptor. Se o rank não se liga ao receptor, significa que os osteoclastos não estarão ativos ou estarão inativos. Então é assim que você tem o processo de controle da atividade osteoclástica pelos osteoblastos. Então os osteoblastos podem produzir o rank, e se os osteoblastos, além de produzir o rank, produzir o OPG, você vai ter a regulação da atividade osteoclástica. Acho que você entendeu, né? Então, o rank estimula e o APG, ao se ligar no rank, inibe a atividade osteoclástica. Bem, além disso, nós temos a calcitonina. E a calcitonina, elas são produzidas pelas células parafoliculares da tireoide. Então você está visualizando aí, ó, esse hormônio. Esse hormônio é produzido lá no cromossomo 11 também, e ela tem uma função contrária, né, ao paratormônio e ao calcitriol. Então, qual é a função da calcitonina? Ele participa do metabolismo de cálcio e fósforo, e em muitos aspectos a calcitonina ela neutraliza, ó, o hormônio paratireoide e
a vitamina D3. Mais especificamente, a calcitonina ela reduz os níveis de cálcio no sangue de duas maneiras. Primeiro, a partir de um efeito maior, ou seja, ela vai inibir a atividade dos osteoclastos nos ossos. E um efeito menor, ela inibe a reabsorção de células tubulares renais de cálcio e fósforo, permitindo que sejam então excretados via urina. Tudo bem? Mas então, sempre a gente vai lembrar nesse processo de regulação. Como é que a gente pensa então, para ficar bem claro e para a gente já vir finalizando essa nossa discussão? Como é que a atividade osteoclástica ela é regulada? Acho que você já entendeu. Nós vamos ter então a liberação do rank. Então as células em vermelho representam, mais uma vez, os nossos osteoclastos e essa célula em azul representa o nosso osteoblasto. O que o osteoblasto está liberando? Isso mesmo, o rank. Esse rank vai interagir com o seu receptor. E onde está esse receptor? Beleza, ele está no osteoclasto. Quando isso acontece, você tem uma ativação dos osteoclastos. E para você inibir os osteoclastos, o que tem que acontecer? Os osteoblastos vão produzir o que a gente entende como OPG. E aí a gente teria, então, uma diminuição. É legal você perceber que essas células precursoras, olha, vão ser estimuladas por rank e vão produzir os osteoclastos. E é exatamente por isso que os osteoclastos eles são polinucleados, porque ele é uma junção de células precursoras que foram estimuladas a partir do rank. Entende isso? Agora, se existe o OPG, que é o que você está vendo na imagem, ó, o rank deixa de se ligar ao seu receptor e, consequentemente, os osteoclastos eles estarão inibidos. Acho que você entendeu. Acho que não tem mais dúvida em relação a isso. Certo? O que vai acontecer na osteoporose, que é o que nos interessa? E aí a gente já está finalizando a nossa discussão. Na osteoporose, a gente vai perceber que essas células em azuis, que são os osteoblastos, vão estimular a liberação de rank. E aí você vai ter, então, as células precursoras sendo estimuladas e, consequentemente, formando os osteoclastos. Bem, esses amarelinhos da imagem que você está visualizando ó, representam o APG. Quando a pessoa entra em menopausa, ela vai ter uma diminuição dos estrógenos. E essa diminuição de estrógeno vai fazer com que exista um aumento da produção de rank. Esse aumento da produção de rank, então, faz com que uma maior quantidade de células osteoclásticas seja ativada. E, consequentemente, você vai ter uma maior reabsorção óssea. Esse desbalanço, então, entre células osteoclásticas ativadas e osteoblastos para remineralizar o osso é que dá o processo de microlesão da arquitetura trabecular e, consequentemente, osteoporose. Tudo bem? E olha só, existem as diretrizes brasileiras para o diagnóstico e tratamento da osteoporose em mulheres pós-menopausa. E aí eu deixei até aqui para vocês o link, ó, disso, se você quiser pegar depois para você ler, eu acho que é bem bacana, isso é de 2017. Então, basicamente, o que as diretrizes vai mostrar para a gente é justamente um processo de desbalanço da atividade osteoclástica em relação à osteoblástica e, consequentemente, um enfraquecimento da arquitetura trabecular e, consequentemente, né, da densidade mineral óssea e as fraturas. Claro, então você entendeu agora que quando a gente pensa em osteoporose, a gente está pensando, está visualizando, está diagnosticando exatamente isso. Bem, lá também você vai visualizar o seguinte: existirá marcadores tanto para formação quanto para reabsorção óssea. Quais são os marcadores para formação óssea? Bem, a gente vai ter o PIMP e a osteocalcina. O que significa PIMP? Significa que é o propeptídeo N-terminal do protocolágeno do tipo 1 e a osteocalcina. Já a reabsorção óssea, a gente vai ter o CTX, que é o telopeptídeo C-terminal do colágeno tipo 1 e, claro, a vitamina D3. Então esses são os principais marcadores que a gente tem que visualizar numa relação de osteoporose.
Ou seja, se você tiver diminuição da formação óssea e aumento exagerado do processo de reabsorção, você vai ter casos de osteoporose. Tudo bem? Existe agora uma coisa que é muito legal. Existe uma ferramenta na internet que é para avaliar o risco de fratura. Eu deixei aí o link para você. Ó. Isso foi produzido lá pela Inglaterra e hoje também já tem no Brasil. E aí você vai relacionar alguns quesitos para determinar se a pessoa tem um maior ou menor risco de fratura causadas por baixo impacto. Então, é um questionáriozinho bem simples de ser preenchido. Ó. Então, é idade, sexo, peso, altura, se já teve fratura anterior, né? Se utiliza glicocorticoides, se já teve artrite reumatoide, se é um fumador recorrente, se bebe ou não mais de 3 vezes por dia, assim, né, de unidades de bebida por dia, ou seja, se é alcoólatra ou se não, se já teve osteoporose secundária, enfim. E aí você consegue, então, predizer nos próximos 10 anos qual é a chance de uma pessoa ter a osteoporose. Bem legal isso, né? Isso então ajuda a gente no processo de diagnóstico. Bem, eu acho que era isso que a gente tinha que discutir hoje. Espero que você tenha gostado, entendido. A gente sempre está aí nos corredores da universidade. Qualquer coisa que queira discutir é só chegar na gente, sem nenhum problema, tá? Muito obrigado, obrigado pela atenção e espero que tenham gostado.